você sabia que a seletividade alimentar, aquela criança que só aceita pão, arroz, biscoito, quase sempre nasce nos primeiros passos da introdução alimentar? É que a maioria das mães só percebe isso quando já virou aquela batalha diária, quando o filho lá de 2, de 3 anos recusa tudo que é oferecido, faz birra na mesa e aí você se sente culpada pensando, onde foi que eu errei? Mas a verdade é que não foi erro seu, foi apenas falta de informação sobre uma coisa que a ciência já comprovou há muito tempo. Então, essa fase da introdução alimentar é um dos marcos mais importantes do desenvolvimento do bebê. Uma janela de oportunidade que só se abre uma vez na vida. Então, a própria Organização Mundial da Saúde define esse período como uma verdadeira janela de oportunidade. Isso quer dizer que é um momento decisivo para garantir crescimento, para garantir saúde e até desenvolvimento de comportamentos ideais. Então, as escolhas feitas na introdução alimentar, elas não vão afetar apenas o presente, mas elas vão moldar os padrões de alimentação e até a suscetibilidade para doenças crônicas mais tarde ao longo da vida. E olha que interessante, é nessa fase que o cérebro do bebê ele está em plena formação, então ele está altamente receptivo às novidades. E o paladar dele é como se fosse então uma página em branco, esperando para ser preenchida. E aí, cada colherada é um convite para ele explorar o mundo e uma oportunidade de realmente criar memórias afetivas positivas com a comida. É aqui que você tem o poder de ensinar o seu filho a amar comer, a criar prazer, curiosidade e autonomia, a desenvolver um paladar que vai proteger ele para sempre. Então pensa só, enquanto outras crianças vão estar crescendo, brigando com os pais na hora das refeições, recusando legumes, comendo só biscoitos e sucos, o seu filho pode ser aquele que experimenta de tudo, que tem prazer em comer e que realmente não dá trabalho na mesa. Mas também, aqui, se a gente não conduz da forma certa, conduz de forma genérica, com insegurança e sem apoio, pode acabar acontecendo exatamente o contrário. O bebê pode acabar desenvolvendo medo, recusa e começando a de fato trilhar o caminho da seletividade. E aí a introdução de alimentos variados e naturais lá nos primeiros meses, ela é fundamental para a aceitação dos diversos sabores e para a formação de paladar do nosso bebezinho. E com isso a gente vai prevenir de fato os problemas futuros, como a obesidade, como a seletividade alimentar. E aí, mãe, o que era para ser uma fase de descoberta se transforma numa verdadeira fonte de ansiedade, culpa e frustração diária. A diferença entre uma criança que come de tudo e uma criança seletiva não é sorte e também não é genética. É o que acontece lá nesses primeiros meses de introdução alimentar. E se eu te dissesse que existe um jeito simples e leve de blindar o seu bebê contra a seletividade lá desde esses primeiros dias de introdução alimentar? E não é uma fórmula mágica. O que eu faço é simples. Eu ajudo você a ativar o paladar do seu bebê no momento em que ele tem maior potencial de aprender a gostar de comer. E eu patenteei um método que eu chamo de método leve, onde eu consigo conduzir o bebê de forma natural e progressiva. Então, lá desde a preparação até a consolidação de um paladar saudável. E é nesse processo que o bebê ele vai aprender a comer de tudo, com prazer, sem medo e sem virar uma criança seletiva. O método leve, ele na verdade não é um checklist para o bebê aprender a comer. Ele é uma condução diária, onde nós duas vamos trilhar juntas, porque eu sei que assim, sozinha, esse processo pode ser extremamente assustador. Você acaba recebendo conselhos soltos, dicas de internet, palpites da família, e aí quando chega a hora de realmente oferecer a comida, bate aquela dúvida, será que eu tô fazendo certo? E eu entendo isso, não só como nutricionista, mas também como mãe, porque eu tenho 3 filhas pequenas e eu vivi cada uma dessas fases dentro da minha própria casa. Eu sei como é segurar a colher pela primeira vez, morrendo de medo de engasgo. Eu sei como é lidar com a família toda opinando, mas eu também sei como é possível tornar essa fase leve e até divertida quando a gente tem clareza do caminho. E é por isso que no meu acompanhamento eu não entrego só informação, eu caminho do seu lado. Então na fase pré-introdutória eu vou preparar junto com você utensílios, ambiente, cuidado para evitar o engasgo para que você já entre extremamente segura desde o início. Na fase de adaptação eu vou te mostrar o passo a passo de como organizar a rotina, incluir as refeições e ajustar todas as mamadas. E aí lá na fase exploratória eu vou acompanhar todos os pratinhos com você, te dar um feedback rápido e mostrar como expandir o paladar do seu bebê. E
lá na fase de consolidação, eu ajusto com você a rotina da família para que o seu bebê participe com super autonomia e prazer. O diferencial é esse: você não vai estar sozinha, você vai ter do teu lado uma nutri que vive isso todos os dias com 3 meninas aqui dentro de casa e que já ajudou milhares de mães a atravessarem essa fase. O método leve, ele funciona não só porque eu te ensino, mas porque eu faço junto, eu cuido junto e eu transformo junto com você. E é por isso que no final o seu bebê, ele não só come, mas ele aprende a amar comer. E se você tem interesse em saber mais como funciona esse acompanhamento para transformar essa fase em uma experiência leve e prazerosa com muita segurança e clareza, clica no botão aqui embaixo que eu mesma vou te enviar uma mensagem e vou conversar com você e te explicar como funciona o acompanhamento para você ver se faz sentido para você e para sua família.